Boa noite, amigos queridos do SEAC, Casa Espírita Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Eu gostaria de elevar os pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo que nos inspirem, nos amparem nos nossos entendimentos de hoje. Nosso tema é honrar pai e mãe, também na velhice. Então, nos 10 Mandamentos, que está no Velho Testamento da Bíblia, o quarto mandamento nos diz: honrarás a teu pai e a tua mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Interessante, né? Honrarás teu pai e tua mãe para viverdes longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. É porque naquela época a visão dos hebreus não ia além da vida física, eles ainda não compreendiam as coisas do plano espiritual. E tudo que era do plano espiritual fugia ao entendimento deles. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, eles estavam no deserto e o que eles mais desejavam era chegar à terra da promissão, né, a terra prometida, e viver longo tempo nela. Por isso que esse mandamento diz: honra a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra, que seria essa terra da promissão, era o que eles entendiam. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe, e tem vários itens: piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, parentescos corporal e espiritual, e instruções do espírito, a ingratidão dos filhos e os laços de família. O Allan Kardec nos explica que honrar pai e mãe é uma consequência da lei geral da caridade e amor para com o próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar os pais. E honra é um imperativo, é um dever, mas é um dever a mais para com os nossos pais. É um dever de termos essa piedade filial, que envolve respeito, estima, obediência, condescendência, ou seja, procurar atender às necessidades deles com gentileza. E Allan Kardec explica o que implica a obrigação de cumprir para com eles de maneira ainda mais rigorosa tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. E esse dever, então, deve ser levado aos nossos pais, mas também às pessoas que ficaram no lugar deles. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê que honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los em suas necessidades, proporcionando-lhes tanto quanto possível pequenas alegrias do supérfluo, proporcionando-lhes o repouso na velhice, livrando-os da carga de serviços domésticos, cercando-os de solicitude, quer dizer, atender ao que eles necessitam da melhor forma possível, assim como eles fizeram conosco quando nós éramos crianças. Porque quantos pais se privaram de muitas coisas para oferecer bem-estar aos filhos, os cuidados na doença, ou os cuidados com uma boa educação. Por isso Allan Kardec diz, né? As amabilidades, os cuidados carinhosos são apenas os juros do que recebemos, o pagamento de uma dívida sagrada. Aquele que é ingrato, pela lei de causa e efeito, diz Allan Kardec, também receberá a ingratidão, o abandono, ainda nesta existência ou nas próximas. É verdade que certos pais descuidam ou descuidaram de seus deveres como pais, mas nós não podemos julgá-los. Compete a Deus. Porque o próprio Jesus nos ensinou a pagar o mal com o bem, sermos indulgentes com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as ofensas, amar os inimigos. E essa obrigação com os nossos pais, então, se torna ainda maior, porque além da caridade, nós precisamos ser agradecidos por tudo que eles nos fizeram.
Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, o povo ainda não compreendia a vida futura, a vida espiritual, eles só entendiam a vida física. Né? Por isso que era honrarás a teu pai e tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Essa terra da promissão que eles tanto desejavam. Mas na época de Jesus, o povo já estava mais evoluído. 1200 anos já haviam se passado e Jesus falou da vida espiritual. Meu reino não é deste mundo, ou seja, é no futuro que receberemos as compensações de honrar pai e mãe ou de todas as boas obras que fizermos. E a instrução do Espírito é de Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A ingratidão dos filhos e laços de família. Então, Santo Agostinho nos ensina que ingratidão é fruto do egoísmo. E ele nos conta, assim, uma historinha hipotética, mas muito plausível, que nas várias encarnações nós lesamos, fomos lesados. Quando nós fomos prejudicados, nós carregamos ódio, mágoa, desejo de vingança e levamos para o plano espiritual após o nosso desencarne. E lá no plano espiritual, passamos por tratamentos, escolas e vamos entendendo que se nós fomos injuriados, nós também injuriamos. Então, por isso é preciso perdoar, é preciso buscar a reconciliação. E aí, nós pedimos para reencarnar com os nossos desafetos, muitas vezes na mesma família. Por decorrência disso é que surgem as ingratidões, né, dos filhos, aquela repulsa, aquela antipatia que vem de vidas passadas. Santo Agostinho nos esclarece o contato incessante dos seres que ele odiou, ou seja, que esse filho, né, em relação ao pai, esse contato incessante é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe se a sua vontade não for bastante forte. Então, por isso que Santo Agostinho dá a instrução aos pais que têm filhos ingratos, para que esses pais tenham paciência, compreensão, cumpram os seus deveres de pais amorosos. E nós, né? Nós, se somos esses filhos ingratos, então nós precisamos nos esforçar para honrar pai e mãe, eliminando mágoas e perdoando. Porque os pais nos deram a vida, não importa se eles foram bons ou maus. Eles nos deram a oportunidade da reencarnação. Pai e mãe são portas da encarnação para que possamos continuar evoluindo. Por isso a nossa dívida para com os nossos pais é imensa. Allan Kardec escreve: lembra-te de que a vida para com teus pais terrestres é sempre insolvável por natureza sublime. Não dá para pagar, não dá para solver essa dívida, né? E honrar. Honrar é uma palavra que vem do hebraico, significa pesar, medir, avaliar. Então, honrar pai e mãe. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são eles? De onde vieram? Como se tornaram como são? Para que possamos compreendê-los e ver além das aparências. Porque os pais e mães também são seres em evolução, também erram. Aí é preciso, então, aí a nossa parte é perdoar. Não esperar que eles nos deem o que eles não podem nos dar, né? Com o nosso nível de expectativa assim muito grande. Tem um escritor e um psicanalista chamado Caio Fábio. Tem muitas lives na internet, é muito interessante o que ele ensina. E fala assim na análise psicanalítica, né? Honrar pai e mãe é estar à altura deles no bem, porque eles são nossos guias, nossos modelos, e se possível até superá-los, para que eles fiquem orgulhosos dos seus filhos. Ah, meus filhos são bem formados, são homens e mulheres de bem. Mas honrar pai e mãe não significa imitá-los em seus vícios. Por exemplo, tem pais que fumam e falam para os filhos: olha, não fuma, viu?
fumo faz mal para a saúde, mas eles mesmos não conseguem largar de fumar. Ou então o pai que fala, olha, você não pode mentir nunca, viu? A mentira tem perna curta. Mas aí toca o telefone, toca a campainha e o pai, a mãe diz ao filho, olha, se for pro fulano de tal, diz que eu não estou. Então, nessas imperfeições deles, nesses vícios, não precisamos imitá-los, precisamos procurar ser melhores do que os nossos pais, e aí eles se orgulharão de nós. Mas se a situação se tornar assim um dilema, por exemplo, os pais querem que os seus filhos façam algo que vai contra a ética, contra a moral, porque honrar pai e mãe significa também obedecer. E aí, como é que fica a obediência dos pais se eles pedem aos filhos fazerem coisas erradas, vamos dizer assim? Quem nos responde é lá no Novo Testamento, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, item 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus. Então, é fazer sempre o bem, né? Nesses casos, não é necessário obedecer aos pais se eles estão pedindo algo que está fora da ética, da moral. Mas vamos entrar no tema, né, dessa palestra, honrar pai e mãe também na velhice, porque quanto mais idosos as pessoas vão ficando, mais idosas, maiores serão suas necessidades, mais cuidados elas vão ter que receber. Por isso é necessário que os pais tenham muita tolerância com os limites, né, das pessoas na sua vida que já estão na terceira idade, dando-lhes o direito de estarem na fase da velhice. O padre Fábio Melo também faz muitas lives lá na internet. Ele disse: amar é entrar no tempo do outro. Ou seja, precisamos desacelerar para estar ao lado dos nossos idosos, não só estar fisicamente presentes, mas com o coração, com os nossos melhores sentimentos. Porque velhice é um novo jeito de ser, um novo jeito de estar, de fazer. Então, amar é acompanhar o processo de mudança do outro. Porque o tempo vai passando tão depressa, muitas vezes a gente não se dá conta de que os nossos pais já estão idosos. Nós queremos que eles continuem fazendo para nós coisas que faziam há 20, 30, 40 anos atrás e agora eles não têm mais condições de fazer. Então, a nossa obrigação é qualificar a vida deles, propiciar-lhes qualidade de vida. É o que Allan Kardec falou lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Proporcionar-lhes o repouso, livrá-los da carga de serviços domésticos, cercá-los de solicitude, oferecer-lhes tanto quanto possível pequenas alegrias do supérfluo. E olha que coisa mais interessante, bonita, lá no Velho Testamento, no livro Eclesiastes, capítulo 3, itens 14 e 15. O rei Salomão escreve: Filho, ampara a velhice de teu pai, e não lhes des pesares em sua vida. E se lhe forem faltando as forças, suporta-o, e não o desprezes por poderes mais do que ele. Porque a caridade que tu tiveres usado com teu pai não ficará posta em esquecimento. Eclesiastes foi um livro escrito pelo rei Salomão, o rei de Israel, considerado muito sábio. Ele já era idoso quando escreveu esse livro. Eclesiastes significa as palavras do pregador, aquele que reúne. É um livro muito antigo. Calcula-se que ele tenha sido escrito de 450 a 180 a.C. E o rei Salomão traz uns ensinamentos sobre a melhor forma de viver a vida. Então, sabedoria, diz ele, é o caminho para uma vida terrena bem vivida. E olha que frase fantástica, né? Que ele escreve lá no Eclesiastes. Filho, ampara a velhice de teu pai,
não lhe dê mais pesar, né? Não seja pesado a ele. Se ele não tem mais força, suporta. Não desprezes, não o despreze porque você está mais forte que ele, porque a caridade que você fizer para ele não ficará no esquecimento. Tem um texto na internet que é tocante, nos faz refletir sobre o quanto precisamos ser gratos aos nossos pais por tudo que eles fizeram por nós. Diz assim: é quando o pai envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa, lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força a nossa mão já não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai, outrora firme e intransponível, enfraquece de vez e demora o dobro do tempo para sair do lugar. É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, geme, procura onde é a porta. É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, hoje nem se lembra onde estão seus remédios. É aí nós, os filhos, que temos que trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. A velhice de nosso pai e de nossa mãe é um ensinamento para nós. É a fase de devolver-lhes os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor. Quando nossos filhos eram pequenos, tivemos que fazer adaptações em nossas casas, fechando os buracos das tomadas, colocando cercadinhos. Nossa casa também precisa ser adaptada aos idosos, quem sabe alterando a posição dos móveis e até a nossa rotina. E eu gostaria de trazer um assunto bastante frequente na vida dos idosos e de seus familiares, é o Alzheimer. Essa doença chama-se Alzheimer porque foi um neurologista alemão chamado Alois Alzheimer que primeiro descreveu, né, o mal de Alzheimer. É uma doença progressiva, né, há uma progressiva perda das funções do cérebro, da memória, da linguagem, da razão, da habilidade de se cuidar sozinho. Nós vamos falar do Alzheimer porque 10% das pessoas que têm mais que 65 anos têm Alzheimer. 25%, ou seja, um quarto das pessoas que têm mais que 85 anos têm Alzheimer. E a sobrevida, né, vai de 8 a 10 anos. Então, quais são os sintomas? No primeiro estágio, há alterações da memória, da personalidade, das habilidades espaciais e visuais. No segundo estágio, vai surgindo dificuldade de falar, de realizar tarefas simples, de coordenar movimentos. A pessoa fica agitada, com insônia. No terceiro estágio, a pessoa não quer mais fazer tarefas simples, não quer mais comer, não quer mais tomar banho. Ela tem incontinência urinária, fecal, é preciso usar fralda. Ela vai adquirindo uma deficiência motora progressiva. E no quarto estágio, então, ela fica no leito, muda, tem dificuldade para engolir, dor para engolir os alimentos, as infecções são intercorrentes, né, vão e voltam. Por que nós estamos falando dos sintomas do Alzheimer? Porque acontece muito na população idosa e é um esclarecimento para os familiares de que é uma doença, não é a teimosia, não é a rabugice da pessoa, ela está doente. E cuidar de uma pessoa com Alzheimer é muito desgastante. Às vezes é preciso pedir ajuda para outros familiares ou para profissionais. E é preciso também tomar muitos cuidados, porque quantas pessoas com Alzheimer saem de casa e se perdem, não sabem quem são, onde moram. Por isso, a orientação é colocar pulseiras de identificação com nome, endereço, telefone e as palavras memória prejudicada. Estabelecer uma rotina diária, uma rotina simples para que o idoso possa se envolver nessa rotina
encorajá-lo a fazer as coisas por si mesmo, né? Tomar banho sozinho, se vestir sozinho. E quando não consegue mais, ficar do lado dele, supervisionando, né? É o passo a passo. Agora você tira a roupa, agora você entra no banho, agora se ensaboa. Quer dizer, para manter o máximo de tempo possível a autonomia dele. Mas chega um momento em que o idoso com Alzheimer nem consegue mais fazer as coisas sozinho, não consegue nem mais fazer escolhas. Então não adianta ficar perguntando se comer isso, isso, aquilo. Não, é limitar as opções. Às vezes chega um momento que a gente é que precisa escolher por eles. E cuidar, né, de uma dieta balanceada, de exercícios físicos, de acordo com o que eles podem fazer. Eliminar da vida deles o cigarro, o álcool, porque agravam ainda mais o desgaste mental. Estimular o convívio deles com a família, com os amigos. Reorganizar a casa, afastando os objetos que possam apresentar algum perigo. E precisamos nos conscientizar de que haverá uma evolução progressiva da doença e que as habilidades perdidas não serão recuperadas. O Jorge Teixeira é um psiquiatra e um escritor espírita, já escreveu vários livros, né, no século passado. Ele traz umas reflexões. Diz ele, no caso do Alzheimer, principalmente as pessoas que estão no estágio avançado, que não falam, não reagem, não podem sair da cama, quase não têm movimentos, estão totalmente independentes dos outros. O que esse espírito tem a aprender numa situação dessas? E o que os seus familiares têm a aprender? E onde fica o espírito? Ele está mais perto do mundo material ou mais perto do mundo espiritual? E por que tanta dor? E aí o psiquiatra Iso Teixeira nos diz, a chamada terceira idade é muito propícia a doenças degenerativas cerebrais, né? Principalmente o mal de Alzheimer, que compromete a memória. Então, primeiro, a pessoa perde a memória de fixação, né? Fala uma coisa, daqui um segundo já não lembra mais. Depois perde a memória de curto prazo, né? Esquece os acontecimentos recentes, não sabe se já almoçou, tomou café da manhã. Com o tempo vai deteriorando a memória de longo prazo, a pessoa esquece até os acontecimentos de um passado mais distante. As funções psíquicas mais complexas também se deterioram primeiro, então a cognição, o raciocínio, o pudor, né? Então as pessoas saem na rua sem roupa, fazem urinam na calçada, mas elas não têm noção do que estão fazendo. Uma parte do cérebro que cuida do pudor está lesado. E depois as funções mais simples também vão sendo afetadas, né? A função motora, andar, comer. Onde e como fica o espírito nesse estado? Bom, o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857 e naquela época não se conhecia a, a fisiopatologia da doença de Alzheimer, né? Mas lá no Livro dos Espíritos, na questão 156, Allan Kardec pergunta: a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? E eles respondem: na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. Então, no mal de Alzheimer, o cérebro está deteriorado, ele não reage mais ao comando do espírito. A alma já, conforme diz o Iso Teixeira, já deixou o corpo, mas não de forma definitiva, né? Porque só na desencarnação é que há uma separação completa entre o espírito e o corpo físico. Mas há uma ligação tênue entre o corpo e o espírito. E ele cita o Livro dos Espíritos, na questão 155, em que é um comentário, né, de Allan Kardec. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. O espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, né? Não se quebram, né? Então esse desprendimento, diz Allan Kardec, pode levar dias, semanas, meses, no Alzheimer, de 8 a 10 anos, né?
E o que os espíritos têm a aprender nessa situação? O que seus familiares têm a aprender? Pode ser uma prova que um ou outro, o doente ou seu familiar escolheu para poder evoluir um pouco mais. Ou pode ser uma expiação, que de acordo com a lei de causa e efeito é uma quitação dos débitos de vidas passadas. Mas é um grande aprendizado de resignação e de amor. Eu gostaria de contar uma historinha assim inventada, né? Para a gente refletir em relação a como estamos agindo com os nossos pais. Um senhor idoso levou o seu celular para o concerto. O dono da oficina falou que o celular não tinha defeito nenhum e ele ficou muito triste porque ele respondeu: Puxa, se meu celular não tem defeito, por que meus filhos não me ligam? E nessa pandemia tem muita gente, né, em isolamento, morando sozinha, não tem com quem conversar. Muitas pessoas nem sabem utilizar esses diversos recursos da internet. O que podemos fazer por eles, principalmente se forem nossos pais? Como nós nos sentiríamos se estivéssemos na situação deles, esperando, ansiosos pelo telefonema ou pela visita dos filhos, dos netos, mas eles estão entretidos com a sua rotina diária, com seus compromissos. Mas lembremos, né? Eles nos deram o seu tempo, eles nos deram dedicação, amor. Então não podemos ser ingratos, insensíveis, incompreensíveis, ausentes, porque quando eles partirem para a pátria espiritual, nós poderemos cair na saudade e no remorso, e isso vai doer na nossa alma. Então, aproveitemos esse tempo em que eles ainda estão conosco aqui, né, encarnados, porque quando eles partirem, sentiremos a consciência tranquila e a paz do dever cumprido, se nós lhe demos tudo o que temos de bom dentro de nós. E eu gostaria então de convidar a todos que façamos uma vibração pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas, em todos os templos religiosos. Vibremos pelos que estão reunidos na reunião de hoje e também por todos os que estão ausentes. Vibremos pelo Vale dos Suicidas, pelo umbral e pelas trevas, pelo Vale dos Abortados, pelos oceanos e aos médicos do espaço. Vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos. Vamos pedir pela limpeza dos ambientes, aproveitando, pedimos para os espíritos de luz colocar os remédios nos copos com água. Vibremos aos enfermos, tanto do corpo como do espírito. Vibremos pelos hospitais, pelos velhinhos e pelos moradores de rua. Vibremos a todos, encarnados e desencarnados, graças a Deus e graças a Jesus. Então, nós te pedimos, Pai de imenso amor e bondade, amado Mestre Jesus, abençoa o nosso planeta, alivia, sustenta e ampara o coração de todos os que estão sofrendo, nos lares, nos hospitais. Ilumina as mentes dos governantes de cada país. Senhor, abençoa todos os trabalhadores do plano espiritual. Nós te pedimos, Senhor, abençoa também a nossa família, os nossos lares, que possamos colocar em prática todos esses maravilhosos ensinamentos e que possamos, nessa noite, elevar o nosso pensamento, levar o nosso preito de gratidão aos nossos pais, estejam eles encarnados ou estejam eles na pátria espiritual. Enviemos a eles os nossos melhores sentimentos de amor e de muita gratidão. Abençoa-os, Senhor, hoje e sempre. Fica conosco, graças a Deus. Muita paz a todos. Boa noite.